E aí, pessoal, estamos ao vivo aqui em mais um Mestre Talks. Hoje é um dia especial. Estou aqui com o casal, 2 filhinhos, estou aqui com o Jackson, com a Carol, com o Murilo e com o Davi, que ainda nem conheceu esse mundo da... É Daniel! Eu falei Davi? Ainda bem que o Murilo está aqui para corrigir a gente, tá vendo? O próximo vai ser Davi, hein? Pronto aí, ó, já entendeu? Profeta. É isso aí, foi profetizado o Davi agora. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Que honra ter vocês aqui. Como é que está esse casal? Gratidão por nos convidar novamente para estar aqui, compartilhando esse momento aqui, transbordando, né? Recebendo do Senhor, que é o mestre, e recebendo e podendo transbordar um pouquinho do que nós estamos pegando aqui nesse tempo, que nós já estamos aqui em Alphaville, já faz 6 meses então. Bom, né, amor? O Jackson tinha uma história muito interessante que a gente falou da outra vez, ele falando dos erros, né, que a gente como homem aí, muitas vezes comete e não dá a importância e o valor que a família tem dentro da nossa vida, né, irmão? Então. E assim, uma mudança que teve na sua vida é maravilhosa. E hoje vocês querem falar da herança do Senhor, que comprova, que atesta essa mudança verdadeira. Eu sou testemunha aqui. O Jackson tem um coração enorme. E quando ele pega, então, o violão, a gaita, pô, aí ninguém segura. Emerson. Esse é um tema delicado, né, Emerson, sobre filhos, criação de filhos. E eu, que nem eu falei, por muito pouco, eu quase estraguei com as minhas próximas gerações, sem ter essa consciência. Então, o primeiro passo, a gente sabe, para qualquer mudança, é o estado de consciência. E depois aquele estado de indignação que não, cara, pera, isso não está certo. Então, hoje nós estamos aqui justamente para tratar desse tema, depois de nós compreender. Todo mundo quer um mundo melhor, quer um mundo diferente, né? Todo mundo está inconformado com o que vê lá fora, né? Que vale tudo, não tem mais sexo, né? Usa qualquer coisa, está tudo certo. Então, eu tenho plena certeza que para ter uma transformação completa nesse mundo, Emerson, começou com nós, né? Nós temos alguma chance, já tivemos transformação, mas é nas próximas gerações. É verdade. Então, isso é uma caminhada, é uma obra que nós temos que começar agora, preparando, né, essas próximas gerações para lá no futuro ter um mundo diferente. Eu tenho plena confiança que vai ser. Eu não tenho dúvidas. E agora eu vou falar com a sabedoria, né? Carol, defina herança do Senhor. Então, essa palavra herança do Senhor, a gente até confundia, né, Jackson, quando entendeu e bateu um putz aqui, como diz no sistema, que o Jackson pode falar melhor, mas na verdade não é que nós damos como herança os nossos filhos. Deus nos deu para nós administrarmos. Então, isso é um princípio, um dos tantos princípios que Deus ensina, que é o princípio da mordomia. Nós somos mordomos fiéis àquilo que Deus nos confiou. Ele que permitiu você me tornar mãe. Sim. Ele me permitiu hoje ter o segundo fruto no meu ventre. E eu tenho que olhar para isso, para Deus olhar diante disso que Deus me confiou e administrar, gerir, como todo e qualquer coisa que Deus entrega nas nossas mãos da melhor forma, porque nós vamos devolver para Ele. Porque é uma herança não que caiu para a gente. Eu adorei esse termo. Herança do Senhor e o filho como isso. Não tem como, né? Porque somos todos filhos. Os nossos filhos também são filhos. E quando ele coloca na nossa mão, é como você falou, cara, somos mordomos só dessa herança que ele deixou aqui pra gente, que a gente vai ter que devolver em algum momento. Exato. E aí que tá. Então é essa caminhada para devolução. Mas o primeiro passo, né? Quantos pais têm essa clareza, essa consciência de que eles têm que preparar os filhos para depois devolvê-los? Muitos pais, não sei se é a maioria, não criam como se fosse para si mesmo. E com essa mentalidade, tu acaba não preparando o filho para depois, agora tu vai. Então o primeiro passo, que é essa consciência, de novo, né, que a gente precisa passar para as pessoas, e aí que já começa no ventre. Porque o bebezinho já começa a sentir, começa a pegar dos pais desde a barriga da mamãe. E desde muito pequenininho. E quantos pais, Emerson, que nessa fase de 1 aninho, 2, 3 aninhos, eles agem de qualquer maneira, falam, né, as palavras de qualquer maneira, falam qualquer coisa, sem ter a consciência que eles já estão construindo.
já estão treinando. Aqui um grande código que o Pablo sempre fala. Nós não somos criadores dos filhos. A gente cria boi, cavalo, porco, mas a gente treina os filhos. Então essa caminhada, esse é o tema principal aqui que nós temos que trabalhar. É a consciência que nós estamos preparando alguém para devolver para o Senhor. E como que nós vamos devolvê-los? Essa é a grande sacada. O que nós temos que fazer? Como agir? Aonde buscar ferramentas? Baseado em quê? Entendeu? Então esse é um grande código. Adorei o termo herança do Senhor. Tudo bem, Murilo? Vem cá, Murilo. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Deixa eu falar com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Vem aqui. Vem desse lado. Aqui, ó. Vem por aqui. Eu acho que ele não consegue passar. Você consegue passar aqui por trás? Dá toda a volta. É difícil. Mas a hora que você quiser, você vem aqui. Tá bom? Quero falar com você. Olha que interessante, irmão. Quando eu falei o nome errado, talvez profetizando, né? A gente nunca sabe. Mas assim, você viu que ele já defendeu o irmão. Na hora. Então, o Daniel vai ter um irmãozinho. Tu sabe, Emerson, que o Murilo tá ansioso para trocar as fraldas do Daniel? Pra embalar. Tem um cheirinho bom. Diz que tem um cheirinho bom. Não tem um cheirinho bom? Trocar a fralda? Não? É isso aí. Então a gente já prepara, né, o Murilo para ele receber o irmãozinho, ele compreendendo, né, que nós somos uma família unida e que nós temos que dar força, né, uns para os outros. Então ele já é uns aos outros. E já está defendendo o irmãozinho. Muito bom. É muito bom essa questão de família, né? E aqui, o que vocês encontraram aqui? Vocês encontraram essa conexão mais forte com o reino, com a família? Vocês se encontraram aqui? Com certeza. Eu não me reconheço de 6 meses atrás, onde todo o meu coração, por mais que o ROI financeiro, isso é um outro assunto, depois, mas o ROI como pessoa, como reino, não me reconheço. Se eu pegar as malinhas, a minha cuia, né, o chimarrão e voltar, a minha gaita, e voltar para o Rio Grande hoje, valeu a pena. Valeu a pena. É isso. Porque assim, é que o Pablo foi, entre tantas razões, que nos levou a vir, né? E ele já dizia, a base de tudo. É a base. É a família. É a base, é a família. Né? Então, isso foi muito forte para nós. E nos transformou, escutando tudo que eles vêm ministrando, né? Então, com certeza, Emerson, aqui o acesso ao reino. Depois, a base é a família, a espiritualidade, a religiosidade foi quebrada. Por mais que nós já achávamos isso aqui, por isso que tem que escavar, tem que ir escavando. Tu vai achar mais alguma coisa. Vai. Eu achava que a religiosidade já estava quebrada. Pai do céu. Depois tu foi ver que não estava. E talvez ainda não esteja. Talvez ainda não esteja. É isso. Então eu aceito, né, o que vem, tô buscando, caminhando para entender. Se tem mais coisa para quebrar, que quebre. É isso. É isso. E fala aí. Então a gente está agora com o Daniel vindo. Qual é o pensamento? Vai parar no Daniel? Tem outras vontades ou vai deixar? A ideia é seguir. Até porque entendendo o nosso chamado, o projeto e o propósito de Deus original é o quê? Multiplicar. É frutificar, multiplicar e sujeitar a terra, a água e o ar. Então, na prática, a forma de nós fazer isso, né, é gerando, multiplicando primeiramente aqui. As pessoas já olham essa questão de multiplicar e querem multiplicar renda, números financeiros. Mas então, que nem eu falei antes, para ter um mundo melhor, quanto mais flechas afiadas, né? É isso. Porque filhos são flechas que nós afiamos para depois lançar. Né? Então a gente entende que quanto mais filhos a gente conseguir, claro, né? Que não dá para. Mais boas sementes. São sementes aí para lançar. E com certeza, o Murilo temos certeza que vai ser um profeta aí das nações. Vai resgatar muitos homens, muitas almas aí para Jesus. Glória a Deus. Então o importante, a grande pergunta para os casais, para os pais que estão escutando aí, é buscar entender qual o caminho que eles estão colocando seus filhos hoje. Qual é a estrada, qual o caminho. E entender, se tu não entende ainda, que existe um caminho só. A gente sabe que o caminho é Jesus, mas isso fica muito vago dentro da religiosidade, que muitos são presos. Jesus não, mas tu tem que conhecer Jesus. Tem que estudar. E eu comecei conhecendo Jesus, sabia, Emerson? Lendo Augusto Cury. Augusto Cury, nossa, a minha mudança de vida começou lá com Augusto Cury. Legal. Que o cara foi estudar. Ele não cria em Deus e ele
ateu, e ele ficou indignado. E falavam tanto desse tal de Jesus, e ele foi conhecer. Daí ele foi escavar em Israel. Então a minha mudança começou com ele. Ou seja, tem que conhecer o caminho para tu lançar os teus filhos na estrada correta. Porque depois tu vai liberar eles. Ó, agora tu vai. E aí está escrito. Até peguei as passagens aqui para compartilhar depois, né? Inclusive está aqui, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É isso aí. Isso é muito forte, só que tem que ter clareza. Por isso que os pais têm que buscar mais. Não é só escutar, ler Bíblia. Jesus é o caminho e está tudo tá feito. Não. Levar os filhos para a igreja, somente levar. Não, querido. Tem muito mais. Você gosta de Provérbios? Adoro Provérbios. Tem um código aqui que é forte nessa questão, até que o Jacques falou, não só levar para a igreja, mas os filhos, eles vão aprender, enquanto eles estão com nós, muito, 90% do que a gente faz nas nossas atitudes, nas nossas ações, e não só, e muito pouco pelo que a gente declara. Né? A gente vai falar assim, ó, tem que fazer assim, mas se eu falar que tem que fazer assim e fazer diferente... Não funciona. Não vai. Então, é o exemplo. Esse próprio sentimento de amar Jesus, de ter no coração, de saber que é amado, né? De ter consciência dessa identidade, ele só vai ter se eu tiver. Se eu souber que eu sou uma filha amada de Deus, eu vou transmitir isso através do meu exemplo. A mãe te pergunta, filho, quem você é? Você sabe responder hoje pro tio Emerson quem você é? Sabe. Fala para esse microfone aqui. Então tem uma frase, não sei de quem é, Arthur usava muito ela, que nós somos a... Pode falar. Filho de Deus. Muito bom. E quem é o teu melhor amigo? É esse aqui? Não? Sou eu. Tio Emerson. Jesus. Então tá legal. Então tem uma frase que diz que nós somos a Bíblia que nosso filho lê. Boa. Essa aí é muito, que até teve uma aula do Pablo ontem sobre a passividade religiosa, né? Falando sobre a verdadeira fé, que ela não trava e não transfere responsabilidade. Nossa, isso foi muito forte. Então tá. Mas tá tudo muito lindo, Emerson. Tá tudo muito lindo, beleza, só amor pra lá e pra cá. Criar filho é só dar amor, deixar eles fazer o que eles querem. E tá tudo certo? É isso aí, filho? Ou tem... Às vezes o pai coloca limites. Repreende com amor. Então essa é outra questão que tem que ter muita clareza, né? Até... a Carol pode falar um pouco essa questão, a importância de disciplinar. E também está baseado na palavra. Hebreus 12:6, por exemplo, fala assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama. Eu não ia ler o resto, mas eu vou ler. E açoita a todo filho a quem recebe. Claro que não é açoita, né, na palavra literal. Vem de outra língua, uma tradução, enfim. Mas o Senhor corrige a quem ama. E na Bíblia tem várias passagens sobre repreensão. Disciplina, repreensão. E em Provérbios está escrito também, repreenda o sábio, que um dia ele te amará. E repreenda o tolo, que ele vai te odiar. Essa é muito forte. É isso mesmo. Por isso que hoje não tenho tanta... Exatamente assim. Não? Né? Então aqui é um sábio, por exemplo. Os filhos, tenho certeza que serão pessoas sábias. E no futuro... E a gente tem que ensinar isso para ele também. Às vezes ele não sabe. Às vezes você repreende e é muito difícil para ele entender o porquê. Ele precisa entender o porquê está sendo repreendido, porque está sendo penalizado de alguma forma, para ele entender que ele cometeu uma falha, né? Um erro, e precisa ser corrigido. É corrigir rotas, né? Também é obrigação dos pais, né? Obrigação. E aqui vem outro grande código, perdão te cortar. Embasado no quê? Então por isso que o Murilo sabe. Hoje o pai e a mãe estão embasados num livro, num manual. Boa. Que tem tudo. Então tá aqui, filho. O pai não tá achando que é assim, não tá escrito aqui. Boa. Então ele vai lá nos amiguinhos, futuramente depois de grande, não, o pai e a mãe me ensinaram baseado num livro, em algo sólido, que há tantos mil anos funciona, e está escrito lá, né? E funciona. O senhor tem mais tempo, pode dizer mais que nós, né? É um absurdo como funciona. Você falou que gosta de provérbios, você tem uma ideia, no meu Instagram, eu todo dia eu coloco provérbios. Já há mais de um ano. Então, e assim, eu coloco provérbios os dias, sabe que são 30 provérbios, né? Então eu coloco um por dia. Então, glória a Deus. Todos os dias eu coloco um provérbio. E eu não coloco ele exatamente como está escrito. Eu fazia isso, mas eu percebi que as pessoas, você acredita que as pessoas não tinham paciência de
de ler e tudo mais, daí que eu comecei a fazer. Aí eu peguei e sintetizei, peguei a ideia principal, algum versículo mais importante e colocava. Melhorou um pouco, mas ainda não estava bom. Aí o que eu fiz? Eu fiz um áudio, coloquei uma imagem e todo dia eu coloco. Então cada dia eu coloco o provérbio do dia. E escrevi um livro. Esse livro aqui... Eu ia te perguntar, tia, fala um pouco esse aí. livro, não. Esse livro é sobre provérbios. É só sobre isso. Na verdade são 31 capítulos, né? E eu falo um pouco sobre cada provérbio, dando a minha opinião e também até dando alguns exemplos e exercícios para as pessoas fazerem, porque não basta só ler, você precisa pôr em prática. Então, de alguma forma, ali eu falo, faça isso, entendeu? Para ele começar, isso fazer mais parte dele. Provérbios é um manual de prosperidade, é um absurdo. Manual de prosperidade. Então, é um absurdo isso e as pessoas não entendem. E a gente está falando só de um pedacinho, né, da Bíblia, né? Então, é assim, realmente um livro da vida. Você falou certo, meu irmão, e eu concordo plenamente. Que bonito que você está usando isso como base, como manual para a educação, para mostrar para ele de onde você está tirando tudo. Isso é muito bom. Desde quando vocês têm essa questão com a Bíblia, essa ligação? Você já tinha uma religião, é isso? Nós viemos da Igreja Católica, né? Tá. E a Carol começou mais a ler Bíblia na época, né? Que o nosso casamento estava por um fio. Tá. E aí, depois de muita oração e Bíblia dela, né? Que o nosso casamento foi restaurado, então. Glória a Deus. E aí que nós começamos nessa caminhada. E isso faz 3 anos, amor. Isso é até recente, isso parece que faz uns 10 anos já que nós estamos nisso. Mas isso faz 3 anos. Um pouco. Exatamente. Mas amplifica o tempo, parece, quando a gente está na graça, né? Quando a gente está... Rime o tempo, né? Por mais que então eu conheci Jesus com 40 anos, pareço velho, né? Parecia com uns 40, mas hoje com 43 eu já, nossa. Então vale a pena. E tem muito mais, Emerson. Aí que tá. Quando tu achava que já lia a Bíblia, que já, nossa. Não. Fiel, eu fiquei 3 meses no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Tu acredita? Um livrinho de 4 capítulos. Eu fiquei uns 3 meses. Ainda tô. Agora tive que sair. 4 capítulozinhos só. Mas é um grau de clareza, porque por isso eu estou falando absurdo, muito. Né? De clareza que Paulo estava preso. Ele tinha um grau de clareza, tantas vezes que ele falou de alegria. A clareza que ele tinha do que estava se passando por ele estar na cadeia e o que ia vir. Sabe? Nossa, o dia que nós tivermos essa clareza sobre quem nós somos, para poder viver sem ansiedade, desapegando de passado, de depressão, nossa, vai ser outra vida para todos nós. Então é isso que a gente busca com a Bíblia. Tem que ter revelação, pegar o discernimento dos códigos. Porque também está escrito, né? A glória de Deus é encobrir as coisas. É isso aí. E a nossa é descobrir. É descobrir. É isso. Por isso que eu li aqui no teu livro, os códigos invisíveis de Salomão para prosperar. Isso não está aqui mastigar. Muitos lê Bíblia. Eu leio a Bíblia. Aqui não adianta nada ler por ler. A interpretação é que faz todo sentido. E é engraçado. E ela é tão forte que cada pessoa às vezes interpreta de uma forma diferente e as 2 ou 3 estão certas. Porque tudo depende do momento, do que você está precisando. Então isso é forte demais. E Paulo escreveu aí, acho que 80%, né? 75%. 75%? Então, Novo Testamento. Muita coisa aí. E Paulo acho que ensina pra gente, né? Que independente do momento, né? A gente tem que viver da glória a Deus. E ainda a gente pode, independente do momento que a gente está passando, a gente consegue ajudar muita gente. Levar as boas novas, a gente consegue... É uma fé, assim, incondicional, né, irmão? Incondicional, mas o grande código, que no ano de 2023, o ano inteiro eu li Gênesis 1:26 e 1:28, quando eu comecei a escutar o Pablo. Tá. E hoje eu tenho certeza, até tem um livro ali, estamos estudando e nós queremos transbordar muito esse ano, sobre as 7 camadas da identidade. Não tem jeito. Tudo, eu diria tudo, tá ali. O dia que tu ter a clareza, que tu desdobrar as 7 camadas da identidade, que a vida começa a mudar. Por isso que eu já não sou outra pessoa e tem muito mais do que escavar, buscar clareza nas 7.
Então, esse ano nós queremos estudar muito e transbordar muito sobre as 7 camadas da identidade e também sobre as 12 liberdades. Porque, cara, entendeu, Emerson? Nós temos que compreender esse rolê. Exatamente aonde a gente está preso, onde que a gente está travado. E sozinho, assim como nós. Caímos aqui em Alphaville e nunca pensava. Entramos numa mentoria high ticket, que também estava, pode financeiramente, deixa depois nós falamos sobre isso. Mas hoje a gente entende a importância de quê? De entender as 7 camadas de nós mesmos, para daí destravar o propósito. Nós estávamos conversando antes, né? Muitas dúvidas que todos têm. Todos têm, fião. Se tu está escutando aí, tu quer me dizer que tu já tem clareza completa, depois me liga e tu me explica o que tu fez, tá? Que provavelmente tem algum furo aí, tá? E daí viver as 12 liberdades, que a gente é preso em várias delas, né? E a liberdade física, geográfica, geralmente é a que nós temos, que é mais fácil. Só que daí tem todas as outras aí que nos travam. Então nós queremos transbordar, estamos criando um conteúdo para transbordar com as pessoas esses temas aí. Como você pensa em transbordar isso, vocês? Então, Emerson, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos aqui. Estamos desenvolvendo né, uma mentoria. Também nós temos nosso grupo de transbordo, até depois nós vamos estar compartilhando aí. Compartilha agora. Um grupo no Zap. Tem Como é que eu faço isso agora? Lá no nosso Instagram, pega lá, você está vendo aí, Jackson Lunques. Lá tem o link do nosso grupo de transbordo. Lá a gente compartilha bastante coisa. For free. É só entrar lá, a gente está compartilhando muitas coisas, né? Claro que a gente entende. O barato, o de graça é raso e o mais profundo não tem jeito. É o que o Pablo insiste. Tem que pagar o acesso. Porque o de graça, isso é outro assunto, não vamos entrar aqui. O de graça não presta. Tá? Por mais que muitos querem, acham que estão... Mas não é. Então nós queremos transbordar no grupo de transbordo. No nosso Instagram a gente compartilha muitas coisas lá. E também estamos desenvolvendo material para quem quer caminhar mais perto de nós. Um material para quem quer caminhar mais perto de nós, né, amor? Tanto como casal, na questão de família, ou também na parte de homem, que aí o Legendários, né, foi uma ferramenta forte que eu subi 5, 6 vezes a montanha. Também estou ajudando aqui, estamos num rolê aqui, também não vou abrir agora, não sei nem se posso, né, para seguir nessa obra, nessa ferramenta que é para homens. Né? E lembrando, não tem que subir a montanha para virar homem, não tem nada disso. É o que eu antes acabei de falar. Tem uma versão lá dentro de ti, queridão, ó, de todo o meu coração, que tu não sabe. Uma versão muito melhor que essa aí, que já é boa. Tu já é um bom pai, tu já é um bom filho, um bom homem, um bom esposo, tu já é. Mas tem muito mais lá dentro, assim como aqui dentro. E o apóstolo Paulo ia dizer, o apóstolo Paulo é muito bom. Eu sou o pior de todos. Lá numa altura ele estava ministrando para vocês, irmãos. Quando que eu, que sou o pior de todos, chega a me arrepiar, sou o pior de todos, tá? Então fica tranquila, não sou, né, mais santo que ninguém, mas é a consciência de estar buscando. Então a montanha, por exemplo, Legendários é uma baita ferramenta. Para quem não foi, só paga para ver. Tenho certeza que não vai se arrepender. Diz que nada é tão bom que não pode melhorar, né? Então por mais que você ache que está tudo bem, sempre dá para melhorar. E é sobre isso a vida, né? Acho que é uma evolução constante. A gente tem que estar procurando se melhorar sempre, né? Que legal que vocês estão com esse projeto. E a sua área de atuação sempre foi em plataforma de petróleo? Como que era isso? Porque o trabalho seu é tão interessante, meu irmão, que é assim, as pessoas não têm ideia. Porque quando a gente fala, né, dessas plataformas, que ficam lá em alto mar, não tem como você chegar se não for... Não sei nem se chega de navio, barco ou helicóptero, que é o mais comum. E aí, o pessoal fica encantado com isso e ninguém sabe exatamente como que é o que você fazia. E você ainda atua nessa área, porque eu sei que você é um profissional muito capacitado na área, você vai falar melhor, acho que de geradores, alguma coisa assim. E eu quero entender isso e as pessoas têm muita curiosidade. Então, Emerson, tu vê que a gente foca tanto em família, filhos, que né? A gente... Até, enfim, mas por que eu entendi que essa parte técnica, o nosso chamado nas outras áreas para nós transbordar nossas habilidades. E aqui esse é o ano das habilidades. Então, por mais que eu deixei de lado muito, mas de transbordar, o que eu fiz por muitos anos. Minha história é, né, eu perdi o pai cedo, fiz faculdade federal, Universidade Federal de Santa Maria, me formei em engenharia mecânica. Né, e consegui um emprego logo, glória a Deus, né? E aí saí viajar. Viajei por 13 países, aprendi a falar o inglês meio na marra, né? Eu até contei a história lá, né?
Mas enfim, porque quando a pessoa tem que sobreviver e nós tem. fomos criados sem condições, né, não recebemos nada de herança, para então aí que tá, é na pressão. Então, glória a Deus, deu tudo certo. E eu entrei nesse ramo do petróleo. Isso faz agora uns 20 anos. Então, especificamente, nós temos uma empresa ainda que ela presta serviço de supervisão, de consultoria para montagem, comissionamento, instalação e manutenção de compressores. Compressores. De plataforma de petróleo e de refinarias. O compressor, só para tu entender o que é o compressor. Na plataforma, o petróleo ele sobe, o processo de extração do petróleo acontece porque é injetado um gás sob alta pressão no poço. E essa pressão do gás faz com que o óleo ou o petróleo suba. Então são esses compressores. É um trabalho bem específico, tá? É difícil achar profissionais capacitados. As universidades não têm matérias, algumas agora já têm, claro, não posso falar que nenhuma tem, mas não é normal as pessoas saírem formadas e já habilitadas para entrar nessa área. Então é uma grande dificuldade para as empresas contratarem especialistas prontos. Então eu sinto, por mais que, né, nós estamos ressignificando muita coisa, pedindo para Deus o que nós temos que renunciar, eu sinto que eu preciso transbordar isso. Boa, com certeza. Eu sinto que eu preciso transbordar isso na vida das outras pessoas. Então eu estou criando conteúdo, eu tenho bastante material, eu tenho bastante material desses anos todos já para transbordar. Então eu vou tentar colocar isso de forma simples para compartilhar com as pessoas que se interessam em entrar nessa área. E vamos falar sério entre nós. Muito bom. Financeiramente, esse ramo do petróleo é muito bom. É uma das áreas que dá um retorno mais rápido. Claro que embarcar na plataforma exige Cara, é uma experiência, Porque tu vai de helicóptero, na maioria delas, um helicóptero, e pousar em alto mar num navio, né, que tá ali se mexendo. Aí tem o flare, né, que queima aquela chama, né, o resto dos gases lá. E tu chegando no helicóptero assim, cara, é uma experiência. Cada embarque, desembarque, o tempo lá dentro. Quanto tempo normalmente o pessoal fica? Em média, no Brasil são 14 dias. Mas tem outros regimes também, 28 dias. Fica 14 e folga 14 dias. De novo, fica 14 e folga 14 dias. Tem regimes que fica 28 e folga 28. Também. Eu fui para a África uma vez na plataforma. Lá eu tive que descer. Se eu não me engano, fiquei 28, desci por 3 dias, né? Que as leis não deixam que tu fique mais que isso. Porque realmente o peão começa a ficar insano. Sim. Porque aqui é outro assunto, né? O confinamento, Emerson, só quem passou. Confinamento qualquer. Parece que não, mas lá na plataforma, a 200 quilômetros, mais ou menos, varia cada plataforma, 200 quilômetros de distância. Tu tá num barco, chacoalha, é ronco de máquina o dia inteiro, então afeta. Vou ser sincero, com certeza. Afeta. Depois do 10º dia, o peão começa a olhar na volta às águas, lembrar da família e pensa, vai daí, e se dá algum BO, alguma coisa, né? Então não é assim para mim estar lá. Então começa a afetar. Mas voltando aqui, é um trabalho bem específico, Emerson. Então, que eu sinto no coração de transbordar. Você é especializado nisso. Você tem uma empresa que é especializada em treinamento ou você tem pessoas especializadas? Bingo. Agora, então, nós apenas focava na supervisão. Tá. Nós íamos, eu e tem outros guri que trabalham com nós, né? Nós íamos lá, chegávamos na máquina, não, essa máquina é assim. Fazia uma avaliação, você tem que fazer isso aqui, tem que desmontar mancal, tirar bando, o rotor, entendeu? Mas agora nós vamos ampliar o nosso nicho e vamos focar, talvez até mais, em treinamentos. Muito bom. Do que ir na máquina e fazer, nós vamos ensinar outras pessoas para poderem fazer. Isso vai facilitar a vida das empresas que precisam contratar gente especializada, só que essa caminhada de treinamento ela é muito longa. Então, as pessoas que estão na universidade, por exemplo, que já estão na parte mecânica, na parte técnica, já vão pegar esses cursos que eu estou fazendo aqui e já vão, né, vai ter material prático, que eu sempre tirei fotos, né? Vai ter bastante coisa prática, técnica, para daí, quando for contratado por alguém, ou até por nós, talvez, por que não? Chegar na máquina e já ter uma clareza do que vai fazer. O que vai fazer. Então, essa... Muito interessante o que você está se propondo. Na verdade, você vai treinar e existe a possibilidade de quem está sendo treinado por você depois trabalhar com você. Positivo. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, é uma área que tem muita carência de mão de obra. Tem. Né? E o petróleo, por mais que muitos dizem que está no fim, que vai acabar... Não vai acabar nunca. Cara, e é um mercado que gira muito. Querendo ou não, por mais que combustível fóssil, né, queima, não faz bem para o meio ambiente, cara, gira muito.
empregos, muitos empregos, então eu acredito que sim, para o Brasil Paga bem. paga muito bem. E os treinamentos não vão se restringir aqui no Brasil. I will be making also trainings to prepare people in other countries. Ah, que legal. Pegou? Então vai para vários países. Felizmente nós temos essa, né? Aprendemos na dura luta, né? Falar inglês e também é uma coisa que está parada. E essa habilidade nós temos que usar, temos que treinar. Então eu vou criar treinamentos também para pessoas Muito de outros bom. países. Em Ótimo, inglês. que perfeito. Eu queria tirar uma dúvida. Você falou uma coisa que me deixou aqui com... Eu quero. As pessoas também devem ter. Você falou que é injetado um gás para o petróleo subir. Aqui na mente assim da população, de uma forma geral, a gente sempre via nos filmes, né, que quando ele começa a furar, o petróleo, a princípio, ele jorra. Então, a impressão que a gente tinha é que tinha uma pressão já ali embaixo que levava ele para cima quando era aberto. Existe isso e depois ela acaba e você precisa refazer isso? Mais ou menos, conta para a gente como é que faz, porque o petróleo sobe. Você está certo. Cada poço é um poço. Diferente. Mas você está certo. Todo poço que abre, ele tem uma pressão. E essa pressão leva no começo. Só que não é uma pressão suficiente. Entendi. E aí, claro, que depende aonde é o poço. A profundidade do poço. Por exemplo, nós falando do pré-sal, o petróleo pode estar até 7 quilômetros. Nossa, 5, 7 quilômetros. Tem uma lâmina d'água de uns 2, 3 quilômetros. Depois tem rocha, tem sal, tem rocha e o óleo está lá embaixo. Então, ali, para o óleo subir até no navio, cara, até vou pesquisar, mas eu acho que não tem pressão. Algum poço já por si só tem essa pressão. E é por isso que precisa injetar. Por isso que o compressor precisa injetar. Então, sim. Nossa, e é um compressor gigante, então. Muito grande. Ele é uma máquina muito potente. A base do skid, porque é um pacote completo. A base do skid, para ter uma ideia, ela tem mais ou menos 11 metros de comprimento e uns 4 metros de largura. Em cima desse, não, um negócio grande, sim, quase não é um 44 metros quadrados. E a pressão do compressor porque são vários compressores, né? Para chegar na pressão final, que é em torno de 500 bar, depende do poço, tem várias questões. Precisa de mais compressores. O primeiro pega do poço, que é uma pressão baixa, depois ele comprime um pouco, joga para outro compressor, outro sistema de compressão. Nossa, muito técnico. Nossa, mas é muito bonito, muito legal. Né? É muito inclusive legal, de bem ver. Específico. Então a gente quer compartilhar como é que funciona isso aí, até para quem quer saber um pouco mais. Isso encanta, né? Encanta as pessoas, porque é uma coisa fora do... E todo mundo, na verdade, no fundo, quer sair da média, né? Quer ir para uma coisa diferente. E é uma coisa muito especial. E você falou que são quilômetros, às vezes, para encontrar o petróleo. Cara, para perfurar quilômetros ou para chegar. E você falou rocha, deve ser rocha que não deve ser pouco dura, né? A tecnologia, Emerson, a gente não tem tanta noção, as pessoas, a tecnologia. Não tem. Mas sabia que para perfurar o sal é mais complexo que perfurar a rocha? Porque pensa um sal, é sal? Sal. Tu passa uma broca ali, tu fura, se tu tira a broca, o sal o que faz? Fecha de novo. Fecha de novo. A rocha, querendo ou não, tu vai tirando, aquele buraco fica ali. Então é mais complexo, Entendi. É um desafio furar o sal. E o sal Entendi. é corrosivo, altamente corrosivo também, né? Entendeu? Entendi. Olha só o código. Então, com certeza, o pré-sal é uma tecnologia muito... Eu lembro que quando começou a se falar em pré-sal, eu não sei se o Brasil foi um dos primeiros, mas há vários anos atrás que descobriram que tinha petróleo no pré-sal. Só que não tinha tecnologia para buscar esse petróleo. Eu lembro disso. Teve uma época assim, né, que quando descobriram que a tecnologia ainda não estava pronta. Sabia que tinha petróleo e falou, opa, temos uma mina aqui, mas ainda não temos como extrair. Foi quando começaram a trabalhar, né, acho que com a empresa de fora, para tentar chegar. Hoje já é uma realidade. Sabe que eu participei desse projeto do pré-sal nos modos de compressão. Eu morei em São Paulo na época, né, 2012, e nós fomos para os Estados Unidos fazer treinamento. Até vou falar aqui, já que é um assunto entre nós, né? Porque o Brasil ele era visto lá fora carnaval e futebol. Carnaval e futebol. E nessa época que nós estávamos lá... Eu acho que ainda é muito visto, viu? Que descobriram, mas pega só o código. Naquela época que descobriram o pré-sal, que viram que o Brasil era uma mina de ouro. Uma mina de ouro. E nós fomos lá fazer treinamentos. Cara, nós era tratado aqui, ó. Mudou. Ficamos 3 meses lá, recebendo treinamento e fomos muito bem tratados. Glória a Deus, não vou, né? Mas então, nós fomos preparados lá para isso. Foi em 2012.
a 2012 a 2015. Né? O pré-sal, nossa, trouxe um desenvolvimento para o país, até que, infelizmente, né, a mão de alguns, a corrupção, aí acabou deslanchando aquela lava-jato, enfim, e acabou estragando um projeto que, na época, foi bênção para o Brasil e ainda vai ser, porque tem muito petróleo para ser extraído. Então, as pessoas têm que estar preparadas. E se tu quer sair da faculdade, se toca no coração, viver isso aí, cola aí, eu vou estar compartilhando bastante conteúdo sobre isso aí. Legal. Jackson, eu queria ficar com vocês aqui o dia inteiro, viu, Carol? Bom demais. Que legal que o Jackson, né, essa função dele, né? E como que era ficar sozinho em casa? Lindo, como ele falava, Não é só rostinho lindo, não. Mas aí, muito sofrimento quando ele fica o tempo fora? Era. Sempre foi desafiador, assim, né? Segurando no a começo, onda. tinha tempos que ele chegou a passar períodos de 3 meses fora. Nossa. Foi pra China, né? Ficou 3 meses fora. E esse sentimento de estar isolado, assim, sabe? De, agora preciso sair, como é que eu faço para ter meu sacerdote em casa, sabe? Mas depois veio situações em que eu fiquei sozinha, com o Murilo, enfim, né? Foram poucas, agora já mais restritas. Mas eu aprendi a superar também e entender que era necessário. O provedor era necessário para aquele período, né? Que legal. Então, e agora vocês estão aproveitando esse tempo juntos, que agora é quase que 24 horas junto, né? Agora, né? Tudo junto, né? Que coisa boa, né? Mas fosse Deus é bom, hein? Por isso que no meu coração, eu, pela família, para transbordarmos também, temos que transbordar, viver isso, que hoje é outra vida, que nem a Carol sempre dizia, existe outra vida, existe outra vida. Mas como eu já era o bonzão, porque na época eu via tudo isso aí, claro, deve ter algum trauma nisso aí. Como eu já era o bonzão, viajei para 13 países, falava inglês, eu buscava os presidentes das empresas dos Estados Unidos, né, que vinham para o Brasil, eu que buscava. Os caras levavam nas reuniões, estava junto ali com eles, entendeu? Então eu já era o bonzão na época. Só que existia outra vida além disso. Por isso que hoje eu meio que fechei essa janela, tinha fechado para viver mais família. Muito bom. Mais família. Glória a Deus. Essa parte técnica. Porque é importante você entender que a questão financeira, assim, vai formar uma base necessária para a família, para os filhos, mas não é o que eles vão gerar de verdade. É necessária, mas não é fundamental. É o tempo, né, que a gente exerce de qualidade, um tempo dedicado ali, focado para os filhos, para treinar eles, né. Então, eles dificilmente vão lembrar de algum brinquedo extraordinário que eles ganharam, de algo financeiro que foi dado. Mas um tempo realmente de olho... não, aí... O seguinte, que não tem sucesso. Você vê, você era o bonzão, é o que você falou. Você falava com os diretores de petrolíferas do mundo e trazia-te em relação direta. Mas aprende, não existe sucesso que justifique o fracasso na família. Nenhum sucesso. Putz. Então é assim, mas é verdade, não existe. Nenhum. E não é só financeiro, nem emocional, nem físico. E eu vou te falar uma coisa, que você pode até... E nem o sucesso com Deus justifica o insucesso na família. Porque Deus, a família é o primeiro ministério de Deus. E eu acho que a coisa... Acho não, eu tenho... Como para você, para essa nova empreitada aí. É isso aí, pessoal. Eu posso dizer, eu posso entender o que tu sente. Muitas pessoas já estão fazendo contato com nós, dizendo que está uma confusão mental, não tem clareza do que fazer, que linha seguir. Tá, querido? Fica tranquilo, nós também já vivemos muito mais isso. Hoje, depois de 6 meses aqui, já somos outras pessoas.
mas tu tem que colar em quem já tem o que tu quer. É o que o Pablo sempre fala. Tu tem que estar perto de alguém que já tem o que tu quer. E a gente quer, a primeira coisa, uma frequência mais alta. Pessoas com o mesmo propósito, com a mesma caminhada. Então nós aqui, na questão de família, de casal, de criação de filhos, nós já havíamos ressignificado muitas coisas e ainda entendemos que há muito mais. Mas só tem um jeito, é escavando. Tá bem? Então nós estamos aqui para transbordar, porque a 7ª camada da identidade é o transbordo. E depois que tu entende que dá o putz, o porquê que o transbordo é 7, membros. Aqui não vai dar tempo, mas na próxima nós vamos conversar sobre isso. A vida muda. Então tu também, o que tu já tem, tu tem que transbordar para as outras pessoas. Quanto à parte técnica, tudo isso que eu aprendi nesses quase 20 anos trabalhando com turbocompressores, estive na Arábia Saudita, na China, Turquia, 13 países, eu não vou nem relatar agora, sendo treinado e trabalhando com essas máquinas, pacotes de compressão na área do petróleo. Eu vou estar transbordando. Eu estou criando treinamentos em português e em inglês para estar ensinando aí. Quem quer entrar nessa área ou quem já está. Tá? Eu tenho bastante material e eu vou estar transbordando algumas coisas no meu Instagram em si e também, claro, cursos, alguma coisa mais profunda para quem se interessar. Então cola aí, meu Instagram está aqui e tamo junto nessa caminhada, tá bom? Um abração aí e ficam com Deus. Cara, muito bom, muito bom. Você vê como que é. Às vezes a gente acha que a gente já encontrou o ouro, que encontrou o petróleo, e na verdade não. O petróleo está do seu lado, o tesouro está do seu lado, e é a família, meu irmão. Então, se você tem uma família, cara, dê o valor que realmente a família tem, que todo o resto Deus vai prover para você no momento certo e vai ajudar a sua vida. Muito obrigado pela presença. A Carol teve que sair, é mãe, né? Não tem jeito. Aí o Murilinho saiu correndo para lá, ele teve que ir atrás. Mas, meu irmão, que Deus abençoe cada um de vocês e que o Daniel venha com toda a saúde do mundo para que seja uma glória de Deus na vida das pessoas. Então é isso. É isso aí. Glória a Deus, gratidão, Emerson. E ó, só para concluir, essa questão de filhos, interessante. O Daniel ainda nem chegou, mas nós já sabemos que ele tem que retornar para a fonte que ele veio. Olha só, causa ou não causa uma confusão? Então nós temos um tempo curto para prepará-los, preparar o caminho para liberar eles depois. Então não perca tempo. Entenda isso agora ó, e comece a te mexer. É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Hoje aqui foi com o Jackson e com a Carol e com o Murilinho e também com o Daniel. Grande abraço, pessoal. Até o próximo. Tamo junto.